Todo mundo que começa a aprender inglês, pelo menos uma vez na vida já teve o desejo de falar como um falante nativo de inglês. Ou seja, falar como um americano, falar como um canadense, um australiano ou como um britânico. E esse desejo faz muito sentido. Pensa só, se eu consigo falar inglês igualzinho ao australiano, ao falar com alguém da Austrália, vão me entender super bem. Talvez não vão nem notar que eu não sou de lá. Então, se você tem ou já teve uma meta parecida com essa, a aula de hoje vai ser um divisor de águas para você. Eu encontrei esse artigo aqui num blog de um poliglota chamado Luca Lampariello, com 3 dicas de ouro para você conseguir atingir sua meta. E aproveitando, o artigo já está em inglês, nós vamos ler o texto em inglês como uma leitura guiada, vamos traduzir. Então, no mínimo, você vai sair dessa aula com um vocabulário maior e mais clareza sobre o que fazer para melhorar o seu sotaque e soar mais como um falante nativo de inglês. Vamos começar lá no título, onde está dizendo Sound like a native. Soe como um nativo. And perfect your pronunciation. E aperfeiçoe a sua pronúncia. Olha só que interessante, essa palavra aqui tem 2 pronúncias e dependendo de como você fala ela tem um sentido diferente. Ela pode ser perfect, que é perfeito, e perfect, que é aperfeiçoar, né, o verbo. Vamos lá então direto para as dicas. A primeira dica é a seguinte: Speak your native language with a foreign accent. Yes, really. Então, fale, perceba só esse padrão. Sempre que você começa uma frase com o verbo direto, assim, sem conjugar, sem nada, essa frase soa como um comando, uma sugestão, tipo, faça isso. Então aqui é fale. Fale a sua língua nativa, your native language, with a foreign accent. Com um accent, com um sotaque foreign, que é estrangeiro. E aí parece esquisita essa afirmação, né? Por isso que ele colocou yes, really. Tipo, sim. Realmente, de verdade, é sério isso. Fale sua língua nativa com um sotaque estrangeiro. Pra gente, por exemplo, seria falar português com um sotaque estrangeiro. Vamos entender um pouquinho melhor. Sounds weird? Maybe. Soa estranho? Soa esquisito? Talvez. But this tip is a total game changer. Mas essa dica, essa tip, é um total game changer. Ou seja, é uma virada de jogo. É um divisor de águas. Here's the idea. Aqui está a ideia. Ao invés de, instead of jumping straight into your target language, ao invés de pular direto para sua língua alvo, então para quem está aprendendo inglês, é a língua alvo, é a target language, start by imitating the accent in your native language. Então, ao invés de começar direto, né, na língua alvo, a sugestão dele é começar imitando o sotaque na sua língua nativa. Então, ao invés de começar a falar inglês imitando o sotaque de um falante nativo, ele está sugerindo você treinar a falar português com o sotaque de um falante nativo de inglês. E ele dá um exemplo aqui, ó. For example, if you're learning Italian, se você está aprendendo italiano, try speaking English with an Italian accent. Né? Tenta falar inglês com o sotaque italiano. Why? Por quê? Esse é o porquê de pergunta. Aí vem o porquê de resposta. Because, por quê? Because when you do this, your brain focuses entirely on the sound, without the pressure of grammar or vocabulary. Porque quando você faz isso, when you do this, o seu cérebro foca inteiramente no som, sem a pressão de gramática ou vocabulário. Genial isso, né? E eu, tanto como aprendiz e professor de inglês, percebo que é importante você conhecer estrangeiros que falam português. Porque ao entender as dificuldades que essas pessoas têm ao falar português, você vai notando quais são as características de fala dessas pessoas. E eu percebo que meus alunos que trabalham com estrangeiros que falam português costumam entender melhor o que eu ensino. Tipo, quando eu ensino alguma pronúncia, alguma coisa, eles sabem do que eu tô falando. Tipo, realmente, eu percebi que o fulano fala assim, mesmo quando ele fala português. Deixa eu te dar um exemplo. Eu falei para um aluno esses dias que a letra L em inglês, ela é falada mais com a parte de trás da língua, ao invés da ponta da língua. Então, por exemplo, um americano falando português fala ele, ou até L, ao invés de ele. Tipo, ao invés de falar o L na ponta da língua, fala L. Parece que vai vomitar, né? L. E entender isso te ajuda a pronunciar palavras como world, que tem L, girl, que tem o L assim. Então, eu acrescentaria na dica do Luca aqui, você ouvir com frequência falantes nativos de inglês falando português. E na internet tem muitas pessoas assim. Tem, por exemplo, o Gavin, que se você vai, por exemplo, no canal dele e pesquisa lá um dos primeiros vídeos dele falando inglês, você vai perceber bastante isso. Tem também o Tim, que inclusive se inscreveu no meu canal esses dias. Se estiver assistindo, salve Tim. Se você vai no canal dele, por exemplo, você vai perceber o jeito dele falar português, quais são as diferenças. Isso te dá uma boa perspectiva das diferenças de som entre o português e o inglês. E o Luca continua falando, you're free to play
exaggerate, and train your ear and mouth to work together. Então você tá livre, né? Você é livre pra brincar, exagerar, né? Porque às vezes você pode até exagerar, né? Numa brincadeira. Eu gostaria de praticar com você. Pode exagerar um pouquinho, né? Pode até zoar. E treinar o seu ouvido e boca pra trabalharem juntos. Parece estranho falar uma frase como essa, mas idioma é isso. É colocar o seu ouvido, né, o que você consome, o que você ouve, de forma alinhada com a sua pronúncia, com o jeito que você fala. Ele fala, it's fun, it's awkward, it works. É divertido, it's fun. It's awkward, é esquisito, é estranho. It works, funciona. E para afinar a primeira dica ele fala, try this, tente isso. Spend a few minutes each day speaking your native language in your target accent. Passe alguns minutos cada dia, né, todo dia, falando a sua língua nativa, no caso o português, no seu sotaque alvo. Record yourself, grave você mesmo. E isso aqui é poderoso, viu? Muitas vezes, através de uma gravação, você tem uma perspectiva externa de como que você tá falando. E muitas vezes você não se ouve falando estranho, muitas vezes, mas quando você ouve por um vídeo, por um áudio, você tem uma noção melhor. Make your friends laugh. Faça seus amigos rirem. Do it in the mirror. Faça isso no espelho. Then try saying real phrases in your target language. Daí, tente falar frases reais na sua língua alvo. You'll be amazed at how much smoother it feels. Você vai ficar maravilhado, amazed, do quanto mais suave, né, mais sem esforço vai parecer. Vamos lá então para a dica número 2, para você soar mais como um falante nativo, se esse é o seu objetivo. E aqui a gente vai falar justamente sobre isso, sobre se vale a pena ou não ter esse objetivo. E eu posso te adiantar que vai de cada pessoa. Eu acho bobeira ter como objetivo ser confundido com um falante nativo. Mas para muitas pessoas, nada mais interessa do que isso. Então, vamos entender melhor esse assunto. Dica número 2, tip number 2, embrace the tribe. It's not just about sound, it's about identity. Então a dica aqui é embrace, acolha, abrace a tribo. It's not, não é só sobre som. É sobre identidade. Então não é só questão de som, é questão de identidade. Sotaque é identidade. A maioria das pessoas que querem falar como um falante nativo de inglês tem vergonha de ser brasileiros ou tem medo de sofrer preconceito. Então acaba sendo um problema de identidade para muita gente. E ele conta uma história aqui, ó. When I first started learning English, quando eu comecei a aprender inglês pela primeira vez, my Italian classmates mocked me for sounding too American. Os meus colegas de classe me zoavam, tiravam sarro de mim por soar americano demais. My pronunciation was improving. Minha pronúncia estava melhorando, but I didn't sound Italian anymore. Mas eu não soava italiano mais. And that made people uncomfortable. E isso deixou as pessoas desconfortáveis. Here's the thing. Aqui que tá o negócio. O negócio é o seguinte, pronunciation isn't just physical, it's psychological. Então, pronúncia não é só uma coisa física, é uma coisa psicológica. E essa perspectiva aqui se encaixa em vários aspectos, tá? Posso dizer também que idioma não é uma coisa acadêmica, não é uma coisa que deve ser estudada, é uma coisa mais psicológica e experienciada. Então, é uma afirmação bem abrangente quando se trata de idiomas. It takes courage to sound different. Requer coragem soar diferente. To sound like a foreigner, not just to others, but to yourself. Soar como um estrangeiro, entre aspas, né? Porque estrangeiro depende da perspectiva. Por exemplo, um argentino a gente chama de estrangeiro. Mas se você vai pra Argentina, você que é o estrangeiro. Soar como um estrangeiro, não só pros outros, mas pra você mesmo. Muita gente se sente mal, né? Tipo, nossa, cara, eu tô soando como um estrangeiro. Eu falo igual aquelas pessoas que são zoadas por falar diferente e tal. And unless you're willing to emotionally embrace the identity of your target language, e a menos que você esteja willing to, você esteja disposto a emocionalmente abraçar, acolher a identidade da sua língua-alvo, the way people speak, move and express themselves, it's going to hold you back. Tá dizendo que o jeito que as pessoas falam, se movem, né, se movimentam e se expressam, tudo isso vai te segurar pra trás, vai te impedir. O que ele quer dizer com isso? Tem muita gente que não gosta de estrangeiro. Ah, eu não gosto de, sei lá, não gosto de americano. Pô, esse povo é metido, eu não gosto do jeito que eles fazem, do jeito que eles comem e tal.
Bom, então você não vai conseguir falar como eles. Porque falar uma outra língua é ser como um povo, pelo menos em um dos aspectos. Se você não gosta nem um pouco dessas pessoas, você não vai conseguir falar como elas. Falar como elas é, de certa forma, ser um pouquinho como elas, não ser exatamente como elas. Porque se você não gosta, vai ser um bloqueio. Isso vai hold you back. Então a minha sugestão, acrescentando ao que o Luca tá falando aqui, seria: cara, mergulha na cultura do país que você tem interesse. Vai aprender inglês? Pega um país de referência, né, uma região, e mergulha na cultura. Sabe? Acompanha os esportes que essas pessoas acompanham, o estilo de vida, a comida. Lembra que idioma é muito mais psicológico do que físico, do que acadêmico. Tem a ver com experiência, com envolvimento, beleza? Linguist Stephen Krashen once wrote. O linguista Stephen Krashen uma vez escreveu: "We can all imitate accents. The point is that we don't, because we feel uncomfortable doing so." Então ele disse: todos nós podemos imitar sotaques. O negócio é que nós não fazemos isso, né? Por exemplo, se você é carioca, você não fala forçadamente no dia a dia como um cearense. Não, a gente sabe até imitar pessoas de outros lugares, mas é exaustivo, é bobeira, sabe? Ficar fazendo isso. Porque nós nos sentimos desconfortáveis fazendo isso. That's it. É isso, né? Pronto, acabou. That's it. Aí tem um takeaway, que é um ponto-chave aqui dessa dica. A great accent isn't built in your mouth, it's built in your mindset. Um grande ou um ótimo sotaque não é construído na sua boca. É construído, embasado no seu mindset, na sua mentalidade, na sua programação mental. É o jeito de você pensar e enxergar as coisas. To sound native, you have to want to become part of the tribe. Para soar nativo, você tem que querer se tornar parte da tribo. Vamos usar o exemplo de novo do carioca. Imagina que eu queira falar como carioca. Eu quero falar 1, 2, 3. Cara, se eu tiver preconceito contra cariocas, ou se eu não gostar do jeito que eles agem, do jeito que eles falam, eu não vou conseguir entrar para essa tribo. Ou seja, um grupo de pessoas que falam assim. Então a sugestão é feel like one. Se sinta como né, um deles. Speak like one, fale como um deles. Think like one, pense como um deles. E sim, até seja um pouquinho esquisito, né, um pouquinho estranho quanto a isso. Idioma é muito conectado com cultura. Tanto que dizem que quando você fala mais de uma língua, você acaba tendo mais de uma personalidade. Porque, pô, não é pouca coisa. Você, literalmente, cara, você vai falar outra língua, né? Vamos lá. Tip number 3. Uma dica valiosa também. Focus on intonation first, not individual sounds. Então, foque em entonação primeiro, não em sons individuais. Most language learners start from the bottom up. A maioria dos aprendizes de idiomas começam de baixo para cima. Letters, syllables, words, sentences. Logical, right? É algo óbvio, né? Algo lógico, não é? But pronunciation doesn't work that way. Mas pronúncia não funciona assim. Eu comecei a última aula falando justamente sobre isso, né? Quando você vai aprender uma língua, você pensa, eu vou aprender umas palavras aqui, vou montar umas frases, quando eu precisar vou usar isso aqui. Não, não é assim que funciona. Idioma em geral, não só pronúncia. Pode até ser o caminho mais óbvio para quem tá começando, mas não é o que funciona. Intonation. Tem uma definição aqui do que é entonação. The melody of how you speak is what gives a language its recognizable feel. Então, a entonação é a melodia de como as pessoas falam. Falei bastante sobre isso naquela aula sobre prosódia, né? Se você não assistiu ainda, eu altamente recomendo você assistir essa aula aqui no canal. É o que dá ao idioma o seu feel reconhecível, ou seja, que dá aquela essência do idioma. And just like babies learn to speak by hearing sentences over and over, e assim como bebês aprendem a falar ouvindo frases várias vezes, over and over, you'll get better faster by focusing on sentence rhythm and pitch before drilling individual sounds. Perceba que é o caminho inverso do que a gente imagina, né? Tá dizendo que você vai ficar melhor, mais rápido, se você focar em ritmo e entonação da frase antes de aprofundar em sons individuais. Pensa assim, você não vai aprender inglês montando blocos, tipo, pecinha aqui, pecinha ali, montei uma frase. É o contrário. Você identifica frases prontas, coisas reais, entonações, e aí depois que você vai identificando padrões, repetições e tudo mais. E ele dá um exemplo aqui sobre o italiano, que tem um certo padrão na pronúncia, assim como qualquer outra língua. Tá dizendo aqui, ó, let's take Italian as an example.
Vamos pegar o italiano como um exemplo. Que bom que eu falo italiano, então não vai ser tão difícil ler essa frase aqui. Tá dizendo, finalmente eu deciso di andare in Italia. Oggi ho imparato un po' di italiano. Ieri ho parlato con Luigi. Nota que tem um certo padrão no finalzinho, né? In Italia, de italiano, com Luigi. Dá até pra você fazer aquele exercício da primeira sugestão, né? Que é você falar a sua língua materna mesmo, a língua nativa sua, só que com um sotaque estrangeiro. Dá pra você imitar um italiano, né? Dá pra falar brincando, tipo, eu vou ao parque hoje, vou comprar uma pizza muito deliciosa. Tô falando português, só que, tipo, imitando o sotaque do italiano, às vezes na brincadeira, sabe? Você já vai notando os padrões. Tá dizendo aqui, ó, in each case, the pitch drops at the end. Em todos esses casos aqui, o pitch, né, a entonação, despenca, ela cai no finalzinho, né? In Italia, de italiano, com Luigi. A typical intonation pattern. Olha só, isso aqui é importante. É um padrão de entonação típico for statements, para afirmações em italiano. Então você vai notar isso no inglês também. Now compare with questions. Quando vou andare in Italia? Cosa hai fatto oggi? Com chi ha parlato ieri? Here, the pitch rises at the end. Então aqui a entonação sobe no final. A dead giveaway that you're asking a question. É um giveaway. É batata. Tipo, você entrega, deixa na cara que você tá fazendo uma pergunta. Igual em português, né? Tem uma entonação de pergunta. Em inglês, a gente tem um exemplo muito bom pra isso, que são perguntas abertas. Aquelas perguntas que começam com palavras com WH. Tipo, what, where, when. Tem até how, né? Que começa com H, mas tá na lista. Essas perguntas começam sempre de forma decrescente. Então, ao invés de what's your name, what's your name. Começa, tipo, no topo e vai despencando. Tipo, where are you from? How old are you? Diferente das outras, que já tem um tom crescente. Do you live in Brazil? Did you do that? E aqui ele deixa um desafio, um challenge. Grab a short audio clip in your target language and listen carefully. Pega um corte de um áudio curto na sua língua alvo, no caso em inglês que você está aprendendo, e ouça cuidadosamente. Where does the voice rise? Where does it fall? Aonde que a voz sobe? Aonde que ela cai? Vai notando os altos e baixos do idioma. Esse tópico aqui tem tudo a ver com aquela aula de prosódia. Daí ele fala, then try marking the pitch patterns on paper. Daí tenta marcar os padrões, né, anotar os padrões no papel. Até lembrei de uma coisa aqui agora. Um amigo meu que é canadense foi dar um discurso esses dias, ele pediu uma ajuda minha. Ele tava com o texto em português impresso pra ler, só que mesmo com o texto pronto ali, ele não tava sabendo aonde que tava a sílaba tônica das palavras. Tipo, qual que era a sílaba mais forte, sabe? Por exemplo, tava lá escrito importante, só que ele tava lendo important. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei em negrito todas as sílabas fortes, para ele saber aonde que tá a sílaba tônica. É uma coisa válida pra você fazer também. Você pode pegar um texto com áudio e ir ouvindo aquele áudio e marcando no texto qual sílaba é mais forte para você copiar a entonação. This visual auditory approach is the foundation of a method called sound chunking. Essa abordagem visual de auditoria, é tipo um nome para essa abordagem, é a fundação de um método chamado sound chunking. A gente já falou bastante em outras aulas sobre chunk, né? Chunking, que é juntar palavras, só que aqui tá falando de som. Used in the Speakeasy course. Esse é o curso que ele trabalha. And yes, it's way more effective than reciting flashcards into the void. E sim, é muito mais eficiente, é muito mais efetivo do que recitar flashcards, né? Aqueles cartõezinhos de memorização, parecido com o que a gente faz no Duolingo, por exemplo, no vácuo. Daí, para concluir, tem um final thought aqui, pensamentos finais. Great pronunciation starts with love. Really? Parece clichê isso aqui, mas não subestime. Tá dizendo que uma ótima pronúncia começa com amor. Ele escreve aqui, realmente, é de verdade isso. Wanna sound like a native? Quer soar como um nativo? Then fall in love with the sound of the language first. Então, se apaixone com o som do idioma primeiro. Se encaixa com o que a gente falou antes, né? Se você odeia falante de inglês, você não vai conseguir falar como eles. Agora, aquela pessoa que, nossa, eu sou apaixonado por essa cultura, eu gosto do jeito que eles falam, eles são muito legais. Essa pessoa, que parece que é uma bobeira, né? Essa paixão por aquele idioma, acaba aprendendo o idioma com muito mais facilidade do que as outras. Ele fala, forget perfection. Esqueça a perfeição. Forget tongue twisting drills. Esqueça joguinhos de trava-língua. Start with real, beautiful speech. Comece com uma fala bonita e real. Listen actively. Ouça ativamente. Mimic intonation. Imite a entonação. Lembrando que isso aqui são conselhos de um poliglota.
Um cara que fala mais de... Cara, a última vez que eu vi, ele fala, acho que 17 línguas. O cara sabe uma coisinha ou outra sobre isso, né? Speak boldly. Fale sem medo. Even if you feel silly. Mesmo que você se sinta bobão. The heart of great pronunciation isn't performance. It's connection. O coração de uma grande pronúncia, de uma ótima pronúncia, não é performance, não é desempenho, é conexão. E aqui ele oferece um treinamento sobre pronúncia. Bom, então recapitulando as 3 dicas principais que a gente aprendeu aqui. Primeiro, ouça falantes nativos de inglês falando português. Vai notando os padrões de onde eles têm dificuldade, como que é a pronúncia deles. Ao fazer isso, você pode ter várias sacadas para melhorar a sua pronúncia em inglês. E muitas vezes você pode até imitar essas pessoas falando português mesmo, na brincadeira ali, para você ir se acostumando com aquele sotaque que você quer imitar. Segunda coisa, sotaque é questão de identidade. Então, avalia se você realmente quer falar como um falante nativo de inglês, porque na maioria das vezes não vale tanto a pena. Muitas vezes é uma questão de identidade, né? Medo de parecer brasileiro, medo de sofrer preconceito, ou até perfeccionismo mesmo, achando que se você falar com sotaque é algo ruim, é errado. E não, falar com sotaque não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sua identidade. E por último, foque na entonação. Ouça coisas em inglês e vai notando as variações, quando o tom sobe e desce, e assista a aula aqui do canal onde eu falo sobre prosódia, que tem tudo a ver com esse assunto aqui. E por último, a sua conexão com o idioma pode facilitar tudo. Se você gosta de inglês, gosta da cultura de pessoas que falam inglês, alguma cultura específica, pode tudo ficar mais fácil para você. Agora então eu vou fazer a chamada, vou pedir para você que chegou até aqui escrever presente nos comentários. Me avisa que você chegou até o final e já comenta o que você achou. Lembrando que tem novidade, tô abrindo uma comunidade lá no Discord para você interagir com outros alunos e comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira se tornar membro. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula. Tchau, tchau.